Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Sou o pastor José Orlando e hoje neste vídeo quero desmistificar algumas doutrinas, né? Todos sabem, muitas pessoas confundem sã doutrina com a exagerada doutrina. Uma doutrina exagerada, ela nunca foi sã, né? Ela vai além dos ensinos de Cristo. E nisso temos por base alguns versículos bíblicos também, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, né? Para que as pessoas não fiquem confundidas, né? Por exemplo, antigamente eu não usava barba, né? Não usava, hoje já uso, porque na Bíblia a maioria eles usavam barba, talvez até o próprio Cristo também, né? Por vir de Belém da Judéia, eram os costumes na época, e as pessoas, ela tende a criar em cima de um versículo, de um capítulo, de um contexto bíblico, uma doutrina para ela mesma, né? Então vamos desmistificar o que são usos e costumes, né? E o que são doutrina bíblica. Eu costumo dizer que se você tem um costume na tua igreja, né? Se você tem o que é dito sã doutrina, né? Peço que você se autoanalise, né? Não queira que os outros lá fora sigam a mesma doutrina que você. Eu não acho errada essa doutrina, talvez até um pouco bonito, né? Eu também gosto dessa doutrina, não aquela exagerada, aquela que faz que a pessoa pensa que ela é santa, né? O Senhor, Ele quer que nos santifiquemos a cada dia. Tá certo, vestes decentes, né? Isso é para o povo de Deus, sim, né? Mas coisas exageradas, costumes estranhos, né? Que de certa forma você está indo para um caminho talvez de uma seita, ou seja, a pessoa que não estiver andando da forma que você está errada e vai para o inferno. Eu já fui desta forma, quem me conhece sabe, né? Já passei por algumas denominações que tinham esses costumes, né? E quando você está dentro desse sistema criado pelo homem, né? Esse sistema aí que as pessoas pensam que por ela fazer isso ou aquilo, Deus vai amá-las mais. E isso é fato, isso não existe. E vamos dentro da palavra de Deus, como todos sabem. Eu sou teólogo, então temos que andar dentro da palavra de Deus, né? E vamos lá. Vamos de Antigo Testamento. Em Provérbios, capítulo 4, verso de número 2, provérbio de Salomão. Quem não sabe, Salomão foi o homem mais sábio, né? Aí do Antigo Testamento, né? E Deus colocou sabedoria nele. Ele diz assim: o ensino que eu ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Ou seja, a instrução de Deus, ela é boa, de Deus, dentro da palavra de Deus, né? Ou seja, todo homem está sujeito a falhar, né? Todo homem está sujeito às tentações, né, do dia a dia, está sujeito a pecar. A palavra de Deus vai dizer que não há um bom sequer, né? Ou seja, todo homem pecou, estamos debaixo do pecado de Adão, né? Quem ortogou isso na cruz do Calvário foi Cristo, foi o Mashiach, Yeshua HaMashiach. E Jesus Cristo de Nazaré, ele ortogou isso, ele deu a sua vida, como já estava predito em Isaías 53, né? Todos os profetas ali também, a promessa de Gênesis 3:15, né? Que nascerá da mulher, alguém que pisará a cabeça da serpente. Enfim, tudo isso foi para que hoje nós obtivéssemos a promessa da salvação. E isso não vem por merecimento, isso vem por meio da graça de Cristo. Ou seja, a chave hermenêutica do cristão, né, do cristão que segue a Bíblia, é Jesus. É Jesus de Nazaré.
ele é a chave hermenêutica, ele é a lei de Moisés, ou seja, ele é a lei mosaica, ele é tudo. Ou seja, ele é Deus encarnado na terra. Temos uma construção, você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia, mas temos a construção dentro disso, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e são três pessoas em uma só, talvez para que tenhamos amplo conhecimento disso, devemos estudar muito, muito mais, ou talvez nunca teremos o amplo conhecimento disso, né? Que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquele que tem toda a sabedoria, né? Tudo que aquele que é em parte vai ser aniquilado, ou seja, a sabedoria humana vai ser aniquilada. Então temos que seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus, que isso nos basta. E na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 a 17, né? Vai dizer assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra, né? Essa palavra obra, ela que não tem aí é um conceito de salvação, tem um conceito de estar apto para a obra de Deus, né? Que está falando não é caridade, né? Há uma diferença gritante neste versículo entre a caridade e a obra. A obra que está falando aqui é a obra de Deus, né? Ou seja, ó, para que todo homem de Deus seja apto plenamente, ou seja, você tem que estar apto e preparado para toda boa obra em Cristo Jesus. Ou seja, esta obra que está falando, essa obra que Paulo estava escrevendo a Timóteo, né, era para pregar, era para ensinar. Ou seja, o apóstolo Paulo era um mestre, né? E costumo dizer que graças às cartas dele, a maioria delas ele estava aprisionado, açoitado, né, sofreu porque ele foi perseguidor. E a Bíblia vai dizer que o perseguidor passa a ser perseguido. E ele anda de lugares em lugares, né, apregoando a palavra de Deus, ensinando ali a doutrina bíblica, a doutrina que ele aprendeu dos apóstolos. A doutrina tem que ser apostólica, né? A doutrina apostólica ela tem base, fundamento em Cristo Jesus. Que os apóstolos andavam com Cristo, né? Eu não andei com Cristo no passado, você também creio que não. Então temos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela nos basta, ela nos edifica, né? Ela nos edifica. E diversos versículos que eu preparei, talvez não vai dar para ler todos aqui, né? Mas talvez só para um conhecimento base para você que é pastor, para você que é missionário, para você que redige aí um grupo de pessoas religioso, filosófico, né? E que estuda as escrituras, né? Que é bereano as escrituras, né? Eu peço você que reveja os seus costumes, reveja se tem base bíblica totalmente, se tem um fundamento, né? Se você não está exagerando ali, né? Que o próprio Cristo ele repreendeu ali alguns fariseus, né? Sobre a doutrina deles ali. A Bíblia vai dizer o fermento dos fariseus, ou seja, creio que é Mateus 23, se não me falha a memória, ali também fala sobre o dízimo mais embaixo. Mateus 23 vai falar sobre o dízimo, mas bem no começo, nos primeiros versículos, vai falar sobre o lago filaquitério, a palavra é essa, que eles colocavam sobre as pessoas, e nem mesmo com os dedos eles carregavam isso, né? Colocavam aqui algumas doutrinas, alguns costumes que nem eles mesmos praticavam, e temos visto isso no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, né? Desde dos primórdios, né? E o Brasil tem apenas 500 e poucos anos, né? Então
alguns costumes foram inventados aqui na nossa cultura. Se você for ali para a África, ali, são outros costumes, né? Se você for para a Bélgica, se você for para os Estados Unidos, se você, enfim, né? Outros costumes, né? Que talvez para você seja pecado e para eles não é pecado. Talvez alguns costumes que temos aqui para eles é errado, né? Mas para nós não são. Então, usos e costumes, né? São usos e costumes. Doutrina bíblica é doutrina bíblica. A doutrina bíblica ela tem que ser respeitada, né? Temos que entender também que no conceito, se tratando da Bíblia Sagrada, um conceito de que eles andavam em outra época também, né? O que eu falo, a santidade ela continua sendo santidade, né? A santidade ela gera um relacionamento com Cristo, na pessoa de Cristo Jesus, né? E acompanhado das Escrituras, né? O Espírito Santo que nos dá a graça de Deus para realizar as tuas boas obras, né? Dentro dos parâmetros bíblicos. Se passa da Bíblia, já não serve. Já não é correto afirmar esses usos e costumes sem acompanhado das Escrituras. E quero ler Efésios também, 4:14 a 15, vai dizer aqui: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem julgados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui Paulo está advertindo a igreja de Éfeso, né, que para não ser como a criança que não tem ali ainda aquela formação, aquela talvez instrução dentro da palavra de Deus. Ele está advertindo para que você estude a palavra de Deus. Ele mesmo estudava muito a palavra de Deus e induzia os cristãos a lerem, né, a estudarem as Santas Escrituras, né? E eu não posso pegar uma doutrina que era para a igreja de Corinto e transformá-la, né, de certa forma para nós, na nossa cultura, no nosso tempo, no nosso século, né, no nosso milênio, que seja. Eu não posso transformar isso em uma regra de fé. A regra de fé tem que ser a palavra de Deus, tem que ser Cristo Jesus, a pessoa de Cristo para o cristão, né? E isso redige as Escrituras Sagradas, né? Se você for ler o livro ali de Êxodo, né? Depois Levíticos, tem ali mandamentos, costumes de vestes, de vestimentas que eram para eles da época. Era para a tribo de Levi, tinha ali as vestimentas também dos sacerdotes, como se deveria redigir o culto daquela época, a reunião daquela época, quem podia entrar no santuário, quem não podia, né, porque Deus é santo, né? E se entrasse desconcertado ali no Santo dos Santos, era afuminado pela glória de Deus. Então são coisas. Hoje não temos este costume ali esse mesmo costume que eles têm. Então, se você for criar uma doutrina em cima de bases bíblicas, você tem que cumprir tudo que está escrito ali, né? Você tem que cumprir tudo que está escrito ali, né? Então, eu não posso criar em cima disso uma doutrina para aprisionar pessoas. Isso se chama religiosidade. Eu fui descobrir que eu era religioso há uns anos atrás, creio que 7 a 8 anos atrás, e eu tive que passar por um processo de entendimento, o que era, o que não era, né? O que é pecado continua sendo pecado, o que é pecado, adultério, matar, roubar, mentir.
e lançar doutrina pesada em cima das pessoas. Isso também conota um pecado. Porque você está aprisionando a pessoa, e Cristo, ele é liberdade. Cristo não quer ninguém aprisionado, não, né? Pessoas foram aprisionadas aí vários anos por costumes antigos, costumes inventados, costumes sem base bíblica, né? E por aí vai. Ou seja, mandamentos para os judeus da época eram cerca de 613 mandamentos na lei do Antigo Testamento, né? E os 10 mandamentos e os 613 mandamentos. Ou seja, tem mandamento ali que não é para cristão, né? É para os judeus. Ou seja, até hoje eles têm esse mandamento, têm esses costumes, né? E é complicado você criar doutrinas em cima disso. Você faz uma maçarola, você faz uma farofa de coisa, faz uma salada de frutas ali, e nem mesmo quem está sendo doutrinado entende o que está acontecendo. Essa é a verdade, né? A pessoa não está nem sabendo o que está fazendo, né? Está apenas ali sendo guiada por líder cego, né? Pessoa ali que aprendeu daquela forma e para ela tem que ser daquela forma, né? Respeito você, também já fui assim, mas você não pode colocar isso em cima das pessoas, não. Se Deus te deu uma doutrina bíblica, segue ela biblicamente. Mas se acrescentares algo aí, é complicado acrescentar coisas e tirar coisas dentro do âmbito teológico, né? Dentro da Bíblia Sagrada. Isso não é saudável, né? E para terminar este vídeo, eu quero ler também uma carta da igreja para os Gálatas, que Paulo também descreve no capítulo 1, verso de número 6 ao 9. E aqui vamos terminar este vídeo, e diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquilo que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Algumas traduções vão dizer que seja anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, um evangelho que não tem uma base bíblica aí, um evangelho que não tem aí as suas raízes teológicas bem fundadas, seja anátema, seja amaldiçoado, seja uma coisa de fato uma heresia, né? E toda seita, ela tira ou acrescenta algo, né? Você que está vendo esse vídeo, talvez faça parte de uma seita. Eu já li diversos livros de seitas aí, né? Diversos mesmo. Eu tenho esse costume, porque para entender, né, na minha biblioteca pessoal aqui, que eu tenho vários livros, né, de diversos ministérios, e também de diversos autores, escritores, bíblias, enfim, para entendê-los. Ou seja, todas elas têm algo em comum, ou têm revelações que para eles são canônicas, né, e entram no cano para eles, e a base principal, a chave hermenêutica, que é Cristo Jesus, fica de lado, né? Ela não fica sendo a base principal das Escrituras. Ou seja, quando você faz isso, você talvez esteja sendo negligente quanto a isso, né? Você misturar os seus costumes, misturar aí a tua etnia junto com a palavra de Deus, sendo que a maioria dos escritores de diversas nações, de diversos tipos, de diversas
coisas, eles não optaram ali por colocar suas tradições em cima, né? Colocaram por revelar Cristo Jesus, né? Embora muitos tentaram fazer isso no decorrer do milênio, dos séculos, e foram acrescentando, muitos foi acrescentando e muitos foi tirando aquilo. Alguns tiram a divindade de Cristo, outros acrescentam mais pessoas, né, como também divindades também, tirando ali total autoridade de Cristo. Isso é uma heresia também. Ou dizendo que a tradição da igreja também, ela demanda para a salvação. Ou seja, muitos dizem que a Bíblia foi criada por causa da igreja, não a igreja por causa da Bíblia. É algo contraditório, que não tem aí uma base teológica, e alguns ministérios fazem isso. Não digo o evangélico, né? Mas algumas igrejas primitivas, que não vou dizer os nomes por questões éticas, é óbvio, né, que todos já sabem, né, mas a verdade tem que ser dita, né? A voz profética, ela tem que andar as nações, ela tem que ser dita, tem que ser falada, tem que ser apregoada, e dentro da base bíblica. E para terminar isso, quero falar para você que se autoanalise, né? Se você tem dúvidas quanto à tua doutrina, se você tem dúvidas quanto a isso, né? Você lê as Escrituras, estude as Escrituras, não engula tudo que te disserem, né? Fala, mas é uma pessoa de Deus, é um homem ou mulher de Deus, mas o homem erra, o homem é falho desde os primórdios da fundação do mundo. Só o próprio Cristo mesmo, que foi o perfeito Adão, né, que veio em carne, não pecou, não cometeu nada que desagradasse ao Pai, que ele veio apresentar o teu Pai. E a doutrina do céu, o que é a doutrina do céu? É o reino de Deus. Jesus pregava o reino de Deus e sua justiça, né? A justiça de Deus, ela é feita quando você prega o reino de Deus. O reino de Deus, ela entra em conjunto com a sã doutrina, né? Ela entra em conjunto com o reino de Deus, a sã doutrina. Ela entra em conjunto com o juízo de Deus, quando você está pregando contra o pecado ali, né? Não julgando as pessoas, que a palavra de Deus diz que quando você julgar a pessoa ali de forma errada, muitos entendem que não é para julgar, não é desta forma. Você, por exemplo, você não rouba, mas você julga ali alguém que está dentro da palavra de Deus ali, que está roubando, você repreende a pessoa. Então quer dizer que que João Batista estava julgando também, né, quando ele disse para Herodes para não possuir a mulher do teu irmão, né? Então é um julgamento dentro da palavra de Deus, talvez emite a salvação para a pessoa, repreendendo a pessoa dentro da palavra de Deus. Aí você vê algo errado e omite aquilo, fala, não posso julgar, não posso falar. E não, para com isso. Isso não existe não. Você não está sendo cristão, você ainda não aprendeu, você ainda está sendo uma criança ainda, dentro da palavra de Deus, dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da doutrina bíblica. Você tem que julgar dentro das Escrituras Sagradas, não com o teu próprio pensamento, não com o teu próprio entendimento, mas com o entendimento bíblico, dentro da palavra de Deus, né? Agradeço a todos que vão assistir este vídeo, que é a Shalom Adonai, né? Que a graça e a misericórdia de Deus continue te abençoando, continue te colocando firme na doutrina bíblica do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.